Muito bem, em relação às potencialidades do destino, o que é que nós podemos, de facto, podemos falar em relação a como é que se constrói também a atratividade de um destino. Portanto, associado naturalmente aos destinos estão sempre os fluxos turísticos, que são considerados, portanto, grandes volumes de deslocações de pessoas para um determinado destino com fins diversos ou porque esse destino é atrativo em termos de lazer ou atrativo em termos do seu património, tanto natural como cultural, e, portanto, estes fluxos turísticos ou de fluxos de turismo têm sempre como base, a sua deslocação tem sempre uma atratividade e os fatores de atratividade desse destino. E daí vem a questão, o que é propriamente uma atração turística? E a atração turística tem um conceito extremamente abrangente, porque é considerada, portanto, um momento ou qualquer fator que motive, no fundo, a deslocação das pessoas para um determinado destino. Estes fatores de atratividade podem ser diversos e, como tal, são catalogados também em determinadas categorias. A atratividade turística vai desde não só algo que é construído, como o património cultural construído e arquitetónico, como também algo imaterial como a hospitalidade. A hospitalidade faz também parte da atratividade de um destino. Portugal é assim considerado durante já alguns anos para cá, tendo este fator da hospitalidade sendo reconhecido pelos turistas, quando são feitos os inquéritos de satisfação também do turista que nos visita e, portanto, faz parte da nossa oferta turística, ou seja, faz parte da nossa atratividade como destino. No entanto, alguns estudiosos, portanto, destas matérias em relação às atrações turísticas, catalogaram-nas da seguinte forma, portanto, atrações naturais, que engloba tudo o que seja as praias, as montanhas, os parques naturais e as atrações criadas pelo homem. Portanto, aqui já existem dois grandes grupos que também podem ser distinguidos entre o património natural e o património arquitetónico ou cultural, portanto, o património material neste caso. Ainda dentro destas categorias, para além das atrações naturais e das atrações criadas pelo homem, existem ainda umas atrações artificiais que são criadas com o fim de atrair os visitantes. E aqui, nesta categoria, podem-se englobar os parques temáticos, os ecomuseus, os casinos, os centros de exposições, portanto, que têm como fim específico, quando são criadas, têm como fim específico, de facto, aliciar os turistas ou constituir em si mesmo um polo de atratividade para que os turistas vão visitar esse destino, esse país, portanto, ou localidade. E ainda, muito em voga atualmente, os eventos e os mega-eventos, que são desde festivais de arte, festivais de música, também eventos desportivos, exposições, etc. Estas são umas categorias que, portanto, podem ser consideradas para catalogar, no fundo, as atrações relativas a um determinado destino. Dentro de tudo isto, das atrações, dos núcleos de atração e dos destinos turísticos, está uma categoria maior que é a da oferta turística. Portanto, entre estas três opções que temos nas atrações turísticas, já vimos, portanto, tudo o que é suscetível de levar os turistas, as pessoas a deslocarem-se para um determinado destino, faz parte desta categoria. Os núcleos de atração são outra categoria que eu vou falar a seguir,
que estão associados mesmo aos destinos, ou seja, alguns destinos identificam-se mesmo com estes núcleos de atração, portanto, que estão de alguma forma relacionados com o tipo de atração que oferecem aos seus visitantes. Portanto, tanto os destinos turísticos neste caso, estão relacionados com as atrações turísticas como com os núcleos de atração. E os núcleos de atração são divididos em diversas categorias também, como por exemplo os núcleos receptores naturais, que acabam por ter também esta noção do património natural, estão associados a isso. Os núcleos receptores monumentais e culturais, portanto aqui relacionados com o património construído, e os núcleos receptores religiosos. O que é que portanto, existem mais, que eu falo a seguir, mas o que é que distingue estes núcleos das atrações propriamente? Os núcleos são isto mesmo, são o que caracteriza um determinado destino. Às vezes há destinos que são identificados à partida com uma das suas atrações, da sua oferta mais forte. E é assim que são identificados. Ou seja, nós estamos só a falar numa questão de turismo de lazer, mas também noutros setores. Portanto, Cuba é um dos destinos, por exemplo, que está muito associado aos tratamentos não só de saúde, como também de beleza, portanto, é mais neste sentido, ou seja, como é que aquele destino consegue polarizar, motivar as pessoas de forma a que às vezes só vão lá por esta atração, por esta oferta que tem distinta e diferenciadora dos outros destinos. Portanto, o que é que leva as pessoas a, de facto, optarem por ir. Às vezes têm até outras opções mesmo mais próximas, mas não é pela uma oferta diversificada que escolhem esse destino, mas por uma oferta mesmo identificada e única, portanto não por uma oferta complementada por várias opções, mas há uma que se distingue e que se torna, portanto, identificativa desse destino. Podemos dar também outros exemplos, neste caso dos núcleos receptores religiosos, Fátima ou Santiago de Compostela, portanto, não sendo um país, a sua região, a sua localidade está de facto identificada com este tipo de oferta que dispõe e, portanto, associamos logo o nome a este núcleo religioso, portanto, a um destino como Fátima ou como Santiago de Compostela, Lourdes e portanto, várias as opções. Os núcleos climáticos e hidrológicos incluem aqui várias opções, como por exemplo, não só a questão dos rios ou das praias, mas também tudo o que tem a ver com as termas, por exemplo, com os spas, portanto, e aqui podemos incluir estas opções. Claro que este tipo de oferta não é naturalmente vendida isoladamente, existem pacotes turísticos que, no fundo, embelezam e que constituem uma oferta mais organizada, portanto, em relação a estas opções de oferta turística e, portanto, não só, as pessoas não vão, com certeza, num pacote só para fazer, ou não optam por um pacote só para fazer uma determinada opção ou vão para as termas só, ou vão para fazer o spa, não, claro que não. Claro que aqui há uma organização em termos de serviços que também complementam esta oferta, mas o serviço principal está aí e é esse que motiva a que as pessoas, de facto, optem por esse destino. Núcleos receptores temáticos. Aqui estão englobados todos os parques temáticos que nós possamos referir em relação à Disney de Orlando, o Parque Asterix, e portanto há aqui uma série de parques temáticos ou núcleos receptores temáticos que polarizam também e que acabam por incentivar a que as pessoas se desloquem.
É natural que as pessoas, quando vão à Disney, vão com a intenção, muitas vezes a primeira opção de escolha é de facto ir à Disney e a segunda depois podem optar por visitar Paris, um bocadinho no fundo, uma das escolhas principais será ir à Disney e, caso haja tempo, então visitam Paris. É isto que constitui de facto esta atratividade forte num determinado destino. Cá em Portugal, não tanto, se calhar como o exemplo da Disney, em Paris, mas dentro destes núcleos receptores temáticos há também o turismo industrial, e é aqui que ele se situa, não ainda com certeza não comparando, mas é aqui que ele se situa, por exemplo, na zona do Alentejo, e é este o exemplo que eu vos trago, na zona do Alentejo existem fábricas que disponibilizam, portanto, as suas instalações no âmbito das visitas de turistas, de visitantes, para se aperceberem como é que é feito, como é, portanto, como é que a indústria se desenvolve ali, como é que são cortados, por exemplo, os mármores. E de facto, tem sido uma aposta diferenciadora em relação ao turismo, por exemplo, no Alentejo, em que as pessoas podem ir acompanhando o processo produtivo dessa empresa que disponibiliza, portanto, para fazer as visitas, com uma guia que vai explicando os materiais, como é que eles são trabalhados, qual é o objetivo, qual é o seu produto final e, portanto, num caráter muito cultural também, mas com a opção, portanto, de juntar esta questão da indústria com o turismo, portanto, o turismo industrial, e é aqui, nos núcleos receptores temáticos, que se inclui também. Posso fazer uma pergunta? Sim, com certeza. Eu gosto mais de ouvir do que falar. Aqui, neste núcleo também podemos incluir, por exemplo, esta moda mais recente, ou com poucos anos, do turismo em viniculturas, onde as pessoas vão para aprender a mesmo o processo todo da apanha da uva e depois o processo de fazer o vinho, porque ficam mesmo nas adegas a ver e com guias também que explicam. Pode ser incluído também neste núcleo? Claro que sim, a Carla, não é? Sim, Foi a sim. Carla que falou. Foi. Carla, exatamente porque dentro deste conceito que eu estou a falar agora, podemos, claro que esta oferta que está a falar aqui poderá incluir-se noutros conceitos, não é? Dentro do que eu estou a falar aqui é um núcleo receptor temático, ou seja, está muito dentro de uma determinada, e é desenvolvido dentro deste tema da vindima, da participação em todo o processo, e portanto é aqui que se inclui sim, dentro deste conceito que estamos a falar, sim. Sim, eu digo porque antigamente este tipo de conceito era ligado a outra, portanto, às férias, as pessoas vinham de férias e faziam num dia este tema. Hoje em dia não, as pessoas já compram pacotes onde estão 2, 3 dias mesmo instalados em hotéis com essa finalidade, com essa... Exatamente, porque é o que está a dizer, tudo se desenvolve à volta de um determinado tema e não só, até mesmo a tal atratividade que eu estou a falar, as pessoas até podem visitar o destino, podem, por exemplo, ir visitar o Porto, mas qual foi o motivo que as levou, de facto, a escolher aquele destino? É esta motivação, porque há várias, não é? Com certeza que as pessoas, quando optam por visitar um determinado destino ou por fazer um determinado tipo de turismo do seu segmento, há outros que vão complementar esse segmento. Aqui o que nós estamos a falar é qual é o fator principal que leva, de facto, a que as pessoas se decidam por aquele destino. E esse é um deles. Porquê? Porque é uma oferta extremamente diferenciadora, que não encontram na maioria dos países, a opção de poder participar nesse processo. Como há outras, agora, por muito que as pessoas às vezes fiquem um bocadinho... o tema incomoda, não é? Mas é preciso percebê-lo. Há, neste momento, visitas ao cemitério de São João, por exemplo, enquadradas neste sentido. As campas, os mausoléus que lá estão,
são muitas vezes identificativos de estilos arquitetónicos e há já a organização de visitas dentro deste âmbito. Portanto, e como tal, não é isso que vai com certeza trazer, neste caso, ser forte em termos de poder as pessoas terem escolher por isso, mas lá está, são temas que acabam por complementar os destinos, ou então, no caso das vindimas, a participação ser de facto esse o tema que leva a que as pessoas escolham o destino norte de Portugal para poderem participar aí, porque sabem que não têm muitas hipóteses de o fazer noutros sítios. Portanto, é mais neste sentido, e é um núcleo receptor temático, exatamente, Carla, respondendo à sua pergunta. Okay. Depois, destes conceitos estão também os núcleos turísticos desportivos e aqui temos vários, França, Espanha, a zona de Sierra Nevada, a zona dos Alpes, portanto, todos estes sítios são extremamente atrativos e as pessoas deslocam-se lá exatamente porque ou vão participar a fazer o ski, ou então vão, de facto, assistir a alguns eventos que são fortes e, portanto, que levam que as pessoas se desloquem. E são estes destinos identificam-se perfeitamente com a oferta que têm e que os distingue, não é? Basicamente, no fundo, é isto mesmo. Portanto, o seu fator principal de atratividade é e que prevalece perante as outras ofertas complementares. Há muitos exemplos, não sei se querem participar e dar mais algum exemplo de sítios portanto, que sejam logo identificativos de uma determinada oferta ou de um determinado destes núcleos. Claro, o Algarve está dentro dos núcleos climáticos, as praias, por muito que se tente diversificar a oferta turística no Algarve, ainda, falando como estrangeiro, vendo os folhetos que são vendidos lá fora, ainda é a praia, o segmento sol e mar, que traz, portanto, os turistas e que os motiva a visitar esta região. Ainda é assim. Em Portugal não temos muitos exemplos, mas há, por exemplo, não posso particularizar um país, mas há sítios que o próprio conceito de spa é tão forte que as pessoas vão porque as termas, penso que é sul de França, que têm são tão fortes em termos de atrativos que as pessoas vão lá mesmo só para fazer tratamentos de beleza, fazer tratamentos de termas, juntamente com o spa. Portanto, são de facto estes exemplos que são atrativos em termos de motivação para que as pessoas se desloquem. Eu, a nível de exemplo, por exemplo, religioso, havia uma ideia de há muitos anos, quando se queria fazer um turismo de religião, só se fôssemos ao Vaticano. Fátima era uma coisa muito portuguesa, e depois, com a entrada de Portugal aqui nesta fase mesmo do turismo, passou-se também a haver, obviamente também Santiago de Compostela, mas também passou a haver a Fátima como um ponto turístico a nível religioso, onde já não é só portugueses, onde já vamos e vemos exatamente. E eu acho que beneficiamos também com a questão da dualidade entre Santiago de Compostela e Fátima também. Há os caminhos de Santiago e juntam também a opção de Fátima, portanto há aqui também dinamizar o próprio destino. A vinda e depois isto é uma consequência de várias... Papas também, os últimos papas que lhe deram alguma importância. Exatamente, o facto de ter sido já consecutivamente, termos tido as visitas de vários papas. E agora vamos ver, 2017 é a visita deste Papa, porque é normal que logo a seguir ganhe importância e se torne atrativo também para as pessoas visitarem dentro daquele roteiro religioso que é feito, não é? Há pessoas, é um público muito específico, é um público que gosta dos circuitos organizados, com tudo incluído, com as refeições pensadas, mas que de facto fazem este circuito onde já se foi Fátima. É um bom exemplo, sim. Bom, em Portugal não há ainda, mas eu acho que caminhamos para isso. Eu não consigo dar-vos um
exemplo, em Portugal que seja assim tão atrativo que as pessoas venham só por. Mas acho que, por exemplo, Lisboa está-se a tornar, embora seja, pronto, nós ouvimos nas notícias muitas vezes que estamos a tornar uma Berlim em termos culturais, não quero, não acho, pronto, não quero passar de facto a noção de um certo exagero, mas já se torna uma capital muito interessante em termos culturais, pelo menos na parte de oferta construída, tanto moderna como depois pelo nosso património riquíssimo, antigo, que nós temos. Portanto, é muito natural que consigamos motivar o turista a visitar Lisboa só pela sua parte cultural, isso já é possível. E temos outros exemplos que têm sido uma luta durante muitos anos em relação ao nosso turismo, a questão das rotas de determinados estilos artísticos, a rota do românico, a rota do gótico, e portanto este tipo de circuitos já muito direcionados para determinado tipo de público e de clientes muito específicos, já é possível, com certeza, dinamizar esses setores, portanto, e conseguir que essas pessoas visitem só mesmo porque tem ali a questão do património só do gótico, só do património relativamente ao românico. Estou a lembrar-me também que é algo também que está a começar a ser muito valorizado, a observação de aves em Portugal, também já existe algum circuito que está a ser trabalhado. Portanto, a ideia de facto é que se dentro desta oferta diversificada que nós temos, que se encontrem de facto espaço para uma oferta muito identificativa e que leve as pessoas a visitar Portugal e portanto, nomeadamente as regiões que ainda estão um pouco por descobrir. Eu trouxe também, em relação aqui aos núcleos receptores, eu quis aprofundar um pouco mais, para vermos, e vocês têm também no vosso manual estas informações, em relação aos núcleos receptores naturais, eles, portanto, são dinamizadores dos destinos, de forma que, com base nas suas atrações naturais, possam gerar movimentos turísticos, e aqui podemos classificar, portanto, as reservas naturais, que são classificadas como áreas protegidas de habitats de fauna e flora, os parques naturais, também através tanto das paisagens como das riquezas dos seus ecossistemas, também aqui assumem uma questão de educação e assumem os seus valores ecológicos, estéticos, educativos, científicos, portanto, com várias opções de um turismo tanto cultural como também em termos naturais, portanto, em termos do seu estudo, promover também o estudo desses parques naturais, da sua fauna e da sua flora. Um monumento natural que é, pela sua representatividade, exige a sua conservação, e aqui eu posso-vos dar o exemplo dos vestígios dos dinossauros, por exemplo, são na Lourinhã ou portanto, ali perto de Fátima, portanto, são, pelo seu valor, podem ser considerados e são de facto preservados, e pelo seu valor são considerados monumento natural. Portanto, a sua representatividade exige alguma conservação, mas eles são polos de atrativo também para as pessoas que visitam a região. Paisagem protegida, aqui são áreas que pelas suas paisagens naturais ou seminaturais ou de alguma forma humanizadas representam o seu valor estético, e dentro deste conceito é também muito associado aos conceitos da Unesco, quando atribuem o Património Mundial da Humanidade, portanto também se pode classificar assim, portanto são paisagens mesmo sendo humanizadas, como é o caso do Porto, do núcleo histórico do Porto, são paisagens que são protegidas e, portanto, são consideradas de enorme valor, tanto para o país que oferece enquanto destino, enquanto oferta turística, mas também numa noção da preservação em termos de património mundial da humanidade. Dentro das áreas dos núcleos receptores naturais estão também incluídos os jardins.
áreas constituídas por elementos naturais e que, apesar de ter a sua intervenção em termos humanos, ainda representam um valor estético ou um valor ecológico. E temos o Palácio de Queluz, por exemplo, no exemplo mais internacional, Versalhes, portanto, são jardins que são polarizadores também e motivos de atração por si só também para motivar a visita. Em relação aos receptores monumentais e culturais, portanto, já engloba tudo o que é construído pelo homem e que, de alguma forma, faz parte do património construído, claro, e que, de alguma forma, tem um valor arquitetónico e cultural portanto, reconhecido tanto em termos nacionais como muitas vezes internacionais também pela questão da Unesco, mas é um conceito, e por isso é que eu vos trago aqui também esta definição, é um conceito um bocadinho mais abrangente, ou seja, não é só a noção do monumento propriamente, não é só a criação arquitetónica que é valorizada desse monumento, mas todo o quadro onde ele se insere, ou seja, como é que está em questão da conservação, o restauro do monumento, como é que, de alguma forma, se está a salvaguardar essa obra de arte, sendo ela, portanto, importante pelo seu testemunho da história e da cultura de um país. Portanto, não é só, pronto, realmente existe ali um espaço arquitetónico construído que é interessante, mas até que ponto é que é preservado, é conservado de forma a que possa ser ainda ser usufruto das pessoas que o visitam. Portanto, esta noção não fica só pelo monumento em si, pela parte arquitetónica. E, portanto, há também outra noção aqui, que também está associada a esta noção mais abrangente do monumento, que é, e dos núcleos de receptores monumentais e culturais, que é também até que ponto é que estes monumentos têm uma função útil à sociedade. E aqui o exemplo das pousadas, que estão neste momento no grupo hoteleiro, portanto, no grupo Pestana, e até que ponto é que aqueles espaços que são de valor arquitetónico, cultural, têm também esta função útil à sociedade em que estão à disposição e ao usufruto das pessoas que querem pernoitar nessas pousadas, querem, portanto, provar a gastronomia mais típica da zona, portanto, e de alguma forma usufruir daquele espaço que foram construídas em zonas muito importantes, em termos também, inicialmente, em termos da passagem para fora, portanto, para a Espanha, mas fundamentalmente porque são espaços, são empreendimentos turísticos que o próprio monumento onde estavam foi valorizado por esta junção da sua disponibilidade em termos de alojamento e de restauração para as pessoas que visitam aquela região. O que eu vos trago, só para tornar estes assuntos, estes conceitos um bocadinho mais práticos, trago-vos o exemplo de uma região em Portugal e das suas potencialidades enquanto destino turístico. E trago-vos, foi aleatório, portanto, a escolha, trago-vos o Alentejo. O Alentejo tem esta dualidade do património cultural e do património natural, portanto, esta polarização de poder de facto constituir um atrativo para que as pessoas visitem esta região. Portanto, trago-vos só o mapa e esta região é diversificada porque tem tanto a parte litoral como depois mais de interior, abrangendo os distritos de Porto Alegre, de Évora, de Beja e de Sines, portanto é diversificada em termos da sua oferta turística. Só para enquadrar também a importância que esta região tem no nosso país, entre a distribuição regional dos alojamentos, das dormidas, o Alentejo representa cerca de 2,8% das dormidas totais do país, e a sua oferta de alojamento na região já é também bastante diversificada. Isto creio que já poderá também ser atualizado. Neste último ano abriram vários hotéis no Alentejo, mas podemos ver,
por exemplo, está distribuída por hotéis e apartamentos cerca de 18,4%. Em relação a outros alojamentos, 12,9%. As pousadas representam 6%, portanto é uma zona histórica que de facto tem aqui um peso bastante importante, a oferta hoteleira em pousada. Os aldeamentos e apartamentos, 11,6%, e depois o grosso está nos hotéis, portanto o grosso da oferta em termos de alojamento turístico, em termos de empreendimentos turísticos, está, portanto, os hotéis com 51,2%. Esta noção dos outros, às vezes pode suscitar alguma dúvida do que é que poderá ser, tem a ver com as casas, muitas vezes, de turismo de habitação, turismo rural, os hostels que vão aparecendo, as guest house, portanto, tudo neste sentido do alojamento local. E, portanto, não está contabilizado aqui nas outras categorias, mas sim em outros onde se faz, portanto, a junção de todas estas ofertas para além das que estão a ver aqui. Portanto, já existe aqui uma oferta diversificada em termos do alojamento turístico e, como podem ver, a importância do Alentejo enquanto região que já atrai mais de 16 milhões de hóspedes, 46,1 milhões de dormidas e 10,4 mil milhões de euros em receitas turísticas. Portanto, torna-se um destino de facto atrativo para se poder visitar e que já consegue também ser atrativo de forma a que as pessoas durmam e fiquem aí nessa região. Não é só a questão de alguns destinos e algumas localidades que nós temos em que estão próximas ou do Porto ou de Lisboa, e então é mais a visita durante o dia, portanto a visita no conceito de excursionista, em que não dormem naquela região, mas voltam, portanto, a Lisboa ou ao Porto e, portanto, não dinamizam a parte hoteleira. Aqui o Alentejo já tem esta componente de uma oferta turística e de alojamento. Em relação à distribuição territorial, ou seja, esta oferta em termos da capacidade de empreendimentos turísticos já representa 40,69%, isto na totalidade em relação a outras regiões, portanto, qual é a importância, portanto, em termos do Alentejo, estamos a falar dentro da própria região, em termos do Alentejo litoral, portanto, 40,69% é o peso da oferta turística, portanto, em termos de alojamento, que está naturalmente associada ao facto de estar perto da praia e de estar ainda muito próximo das regiões que estão ainda muito próximas de Lisboa. E depois vemos, por exemplo, aqui a região do Alto Alentejo com 15,98%, o Baixo Alentejo com 10,84%, portanto, só para terem a noção que é empírico, não é? Que à partida todos sabemos que a parte do litoral é muito mais atrativa do que a parte do interior. E, como exemplo do que nós temos vindo a falar, distribui-se esta oferta turística, e agora ligando um bocadinho mais àquilo que estávamos a falar, pelo património histórico, seja ele urbano ou monumental, património de arte sacra, também é uma das divisões que o Turismo de Portugal faz quando faz a análise desta região, património etnográfico e de arte popular, e o património natural. Portanto, estes três englobados no tal património construído ou histórico, e que podemos ver que, apesar da sua riqueza e não desprezando isso, sendo o Centro Histórico de Évora património arquitetónico, os seus museus fazendo parte, portanto, desta parte histórica, também a guarnição de Elvas e as suas fortificações, que foi dos últimos elementos representativos da Unesco, portanto, como património mundial da Unesco, portanto, a fortificação de Elvas foi reconhecida assim, há muito pouco tempo, penso que é das últimas em termos de património construído. Castelos e fortalezas e aldeias típicas, portanto, estão aqui também nesta categoria do património
histórico, as pousadas, do exemplo que eu tinha dado, portanto, da sua também utilidade para a comunidade. Em termos do património arqueológico, igrejas, conventos, torres e ermidas estão catalogados como património de arte sacra, portanto, que são muitos exemplos no Alentejo, e ainda o património etnográfico e de arte popular, também considerado entre o canto alentejano e, portanto, sendo este o representado também, um elemento representativo do património mundial da Unesco, mas para imaterial, portanto, no conceito de património imaterial, por outro lado, tudo o que é os produtos típicos da região, os sabores mediterrâneos, a gastronomia e vinhos, que também, a gastronomia mediterrânica está também reconhecida pela Unesco, artes e ofícios tradicionais, portanto, existe aqui só como exemplo do que é que pode ser o património e a riqueza desta região, funcionando assim como um polo de atração para a sua visita. E numa categoria diferente, só para também como exemplo, só para vos dar como exemplo, o património natural no Alentejo está classificado em várias categorias, portanto, o montado do Sogro, o cavalo lusitano e tauromaquia, o Alqueva, o Rio de Guadiana, as praias, os recursos cinegéticos, portanto, temos aqui uma diversidade muito grande, mas que, como podem ver, está apenas concentrada ou num património cultural ou num património natural. Não vemos aqui um núcleo desportivo, por exemplo, e nem um núcleo religioso. Portanto, são estes dois fatores que identificam esta região e que se tornam, de facto, polos de atração para esta região. Têm alguma dúvida que queiram colocar ou participação em relação a este tema ou em relação ao Alentejo? Não sei se têm algo que queiram partilhar em termos das visitas que já fizeram ao Alentejo. Eu posso dizer que já há muitos anos que não ia para a zona do Alentejo mais alto, portanto, aquela alta Alentejo como Évora, Elvas, e recentemente, aliás, este ano, fui e achei de facto muito interessante a importância que foi dada ultimamente a perceberem que é uma coisa que são situações que atraem turistas e a importância que deram, e de facto é interessante. Eu fui em pleno verão e aquelas noites simpáticas, as vilas lindíssimas, Évora está lindo, as vilas lindíssimas, e depois porem estas artes e ofícios a ocorrerem ali à nossa frente, este canto alentejano também, cheguei a ver 2 ou 3 grupos de cantos alentejanos e de facto é uma forma interessante de puxar turismo, porque eu fiquei com vontade de lá ir com mais tempo, porque não fui uma noite, fui só, portanto, fiz só um dia com uma noite e fiquei de facto interessada com aquele bichinho de lá voltar, porque é bom ver Antigamente nós ligávamos muito, como por exemplo, um bocadinho Lisboa, que liga-se muito à parte arquitetónica e não se liga, pois, a este outro lado que é o património da arte popular, e é interessante ver agora a junção e ver E sabe, Carla, eu trouxe o exemplo da Unesco porque eles, ultimamente, principalmente no nosso país, têm tido foco no património imaterial, ou seja, esta questão do fado e do canto alentejano terem sido reconhecidos pela Unesco também alerta-nos, não só a nós, enquanto cidadãos deste país, não é? Mas também outros visitantes, porque acaba por... a Unesco tem esta vantagem e por isso também a importância, ouvimos muito ultimamente, queremos que seja reconhecido pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. Não só a dimensão em termos da promoção que se faz, mas depois todos os apoios que a própria Unesco disponibiliza para que os monumentos sejam de facto restaurados. Neste caso, o canto alentejano, com certeza que houve um levantamento de vários documentos relacionados com o canto alentejano, não é? E tudo isto vem trazer um foco diferente para a parte imaterial da qual nós estávamos um bocadinho também afastados e que se calhar poucas pessoas também
sabem que a gastronomia mediterrânica em Portugal é junto com a Espanha, portanto isto não é só nosso, mas é também reconhecida como património da humanidade, da Unesco. Portanto, esta importância, eu ainda hei de trazer um dos webinars só sobre a Unesco, o património da Unesco, porque nós temos cada vez mais exemplos em Portugal. Não é fácil conseguir este reconhecimento, andam muitos anos a tentar, e há muitas, se tiverem curiosidade de ver, vão ao site da Unesco, o site internacional, e vejam a quantidade de propostas que eles têm e que não aceitam e, portanto, não podem chegar a todo lado também, não é? E nós temos tido, ultimamente, um reconhecimento muito interessante em termos de... Sim, eu acho que isso deve ter muito a ver com a evolução de Portugal a nível turístico, não é? Porque, de facto, Também, eu acho que uma coisa puxou a outra, porque eles já existiam, não é? Nós já tínhamos muitos exemplos, comparado com muitos na nossa dimensão, não é? Não estamos a falar de uma França ou de outros países que têm muitos exemplos. Comparando a nossa dimensão, nós já temos muitos monumentos e outros vestígios, não é, da nossa cultura que estão catalogados pela Unesco. Sim, há pouco falávamos que não se recordava, e confesso que eu também não, de um motivo para as pessoas escolherem Portugal. Por exemplo, hoje em dia, a gastronomia é um dos motivos. Há pessoas que vêm fazer turismo gastronómico, mesmo para vir para experimentar a gastronomia em Portugal. Sim, isto era algo que não era feito de uma forma muito profissional, passa a palavra, como se vê em Portugal, não é? Claro. Mas agora, de facto, aqueles exemplos do Vila Joia em que eles fazem, em que eles convidam aqueles chefes todos internacionais e que aquele evento todos os anos toma lugar em Vila Joia, não é? No Algarve, é também, lá está, mais uma razão para tornar o destino atrativo em termos da sua gastronomia, que as pessoas possam visitar, de facto, por uma razão muito forte, não é só... Claro que nós queremos diversidade, melhor ainda, não é? Se vierem visitar um país e se optarem por vários segmentos do turismo, melhor, e várias opções de destino dentro de Portugal, de várias localidades, melhor ainda. Mas um destino ser identificado com algo muito forte é um motivante para que as pessoas depois também possam reconhecer, não é? O reconhecimento desse país com um determinado segmento. Isso também é muito importante. Eu trago-vos só um vídeo para terminarmos, caso não haja dúvidas, que é sobre o Alentejo. Eu confesso, eu peço desculpa, eu tinha também aqui um dado em relação, porque queria demonstrar-vos que o Alentejo, em termos de património, é importante, mas dentro do vosso curso, queria-vos trazer também aqui este gráfico, que é nada mais, nada menos que as atrações naturais e reconhecidas em termos da rede Natura 2000 e também das zonas de proteção especial e das áreas protegidas. Portanto, como podem ver, existem o número de recursos naturais no Alentejo, de facto, é importante em termos destas zonas e sítios que são protegidos para usufruto também do turismo, não é? Diretamente do turismo. Também era o último diapositivo que eu tinha para que pudesse também explicar esta questão de quão importante é a parte natural no Alentejo. Há alguma dúvida que eu possa esclarecer antes de passar o vídeo?
Nada daí!
A Carla ainda está. Sim, 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 estou. Eu acabei de me lembrar, Carla e os outros participantes, acabei de me lembrar de um exemplo em Portugal. Nazaré. A Sim. onda e o surf e aquilo que se conseguiu fazer como destino realmente, como um segmento se torna tão atrativo em Portugal, não é? Porque as Sim, pessoas só vêm por causa das na ondas mar, gigantes não é que é? as pessoas se lembraram que Nazaré de facto tem aquela. Mas sabe que eu uma vez fui a um congresso, um workshop, em que se falou disso mesmo, como é que eles é que dinamizaram um bocadinho com a Associação McNamara e a divulgação que eles fizeram, a promoção que eles fizeram do destino partiu, a Nazaré já tinha a onda há muitos anos, não é? Já, Mas já, depois já, já. lembraram-se de fazer com que essa promoção desse destino fosse de tal maneira forte que neste momento, se calhar para o circuito de surf, quando pensam em Portugal, pensam em Nazaré, não é? O Canhão da Nazaré. Portanto, este é um exemplo que eu na altura não me estava a lembrar, Sim, mas eu conheço uma pessoa que tem um comércio, tem um restaurante na Nazaré, e ele estive lá recentemente, e ele teve-nos a contar que o McManara já vive, já vive, vi não, lá. agora tem lá casa recentemente, Sim, mas vivia lá e ia imensas vezes lá, e fazia lá surf, e foi ele mesmo próprio, porque diz que ele, eu não, nunca ouvi, mas diz que ele é uma pessoa que anda pela vila como se não fosse, como se fosse como todos nós, que na claro. realidade é, mas pronto, e que é super simpática, é uma pessoa extremamente acessível e que de repente se lembrou e disse, pá, mas isto de facto isto tem a potencialidade, vamos lá Claro, fazer que claro. Nazaré. E juntamente com os comerciantes e com a junta, a Câmara, pronto, E a houve aqui Câmara, de facto um crescimento. foi a Câmara, sim. Houve aqui de Muito facto depois bem. um crescimento muito interessante, não é? Mas este vídeo, e peço desculpa estar agora a voltar aqui atrás, Não, mas isso é bom. só representa para mim aquilo que de facto é a realidade, que é nós só conhecemos quando nos damos a conhecer, não é? A Exato. senhora ia com um objetivo e acabou por conhecer e fazer mil e uma coisas, tendo em conta que andava atrás do cãozinho, não é? Sim. E um dos Aqui, exemplos. o objetivo do vídeo, e só para terminar, que eu tenho outro colega meu que vem Sim, fazer sim. o webinar a seguir, o objetivo do vídeo é de facto vermos aqui espelhado a oferta turística na hospitalidade, não é? Que é Uhum. visto várias vezes durante o vídeo, a hospitalidade do Alentejo, a gastronomia, o património construído também se vê pelo templo, a qualidade do alojamento, que eles tentam puxar um bocadinho àquela, uma coisa mais o alojamento com qualidade, não é? Um Sim, bocadinho sim. nesse sentido. Os desportos pouco representados, mas sim, ainda aparece. A festa da flor, não é? Uhum. Beja, portanto, os menires, a parte cultural, os menires, as antas, os dómenes, portanto, cá está, mas muito à volta do que nós falámos, a parte natural, do património natural e arquitetónico, portanto, aqui está o que representa, no fundo, o que nós falamos, e que esta região é bem um exemplo destes dois tipos de recursos e que tanto em termos de se classificássemos o Alentejo provavelmente iria ser para um núcleo ou natural ou cultural, não é? Seria Uhum. aí. Olha, eu agradeço muito a vossa participação. Qualquer dúvida É. sobre este tema ou outros, fico sempre a aguardar as vossas questões através do campus. Eu vou disponibilizar também o webinar no campus, junto à unidade didática, portanto, dependendo do curso, não sei qual é a vossa versão, mas é uma forma de complementar o vosso estudo também. Obrigada e até uma próxima. Até o próximo Deus, webinar. obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa Obrigada. tarde, com licença.